Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias, novidades do Vascão. O Vasco segue em busca aí de um camisa 9 no mercado, né? Essa é a grande prioridade hoje do Vasco. Antigamente era o camisa 10, né? Parece que o 10 não vai vir, mas o Vasco, para não ficar sem o 10 e sem o 9, tá dando prioridade para tentar contratar um centroavante. E hoje o jogador uruguaio pode estar mais perto do Vasco e também o Vasco demonstra interesse em um jogador peruano que está atualmente jogando no futebol lá da Itália. Vamos falar disso, vamos falar da avaliação que o Ramon Dias fez sobre o elenco do Vasco. Também vamos falar aqui da grana que o Vasco vai receber do Forte Futebol. 42 milhões de reais já estão no bolso do Vasco. Vamos ver se esses caras vão saber usar esse dinheiro e contratar jogadores para reforçar nossa equipe. Faltam aí poucos dias para se encerrar a janela de transferências e até agora apenas 3 míseros reforços contratados. Tudo isso e muito mais, fique até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o técnico Ramon Dias teria avaliado positivamente o elenco do Vasco. De acordo com as informações do jornalista Joel Silva, lá do Lance, o treinador estaria vendo um grande potencial nos jovens jogadores do Vasco e acredita na fuga aí do rebaixamento. Ele acredita que o Vasco vai escapar da degola e não voltar para a segunda divisão. Porém, a gente sabe muito bem que o elenco do Vasco é extremamente limitado. Logicamente, o treinador não vai chegar e falar para todo mundo que o elenco é uma porcaria, né? Que o elenco é muito fraco e que o Vasco, se não contratar, vai cair para a segunda divisão. Ele não vai fazer isso. Ele, antes de assinar contrato com o Vasco, deve ter sim avaliado o elenco do Vasco, viu que poderia fazer algo de diferente. Segundo as informações deste jornalista, o entendimento lá da comissão técnica do Ramon Dias é que o time não rendeu o que era esperado, né? E que pode render muito mais e conseguir escapar aí do rebaixamento. Vamos torcer e rezar para que o Ramon Dias esteja realmente certo e que ele consiga fazer milagre com esse elenco do Vasco, já que a diretoria do Vasco não tá nem aí, né, cara? Não estão trazendo reforço, a janela de transferências aí tá perto de se encerrar e todo mundo de braço cruzado. Paulo Brax, o incompetente de primeira, já tá até tendo abaixo assinado aí, pedindo a saída do Paulo Brax do Vasco. Eu já fui lá, já assinei o meu nome, já coloquei lá, eu sou fora pro Paulo Brax, meu amigo. Não dá, mano, esse cara tem que sumir do Vasco. E logicamente, esse Luiz Mengo, né, nem é Luiz Melo, é Luiz Mengo. Esse cara tem que sumir do Vasco e trabalhar lá na mulambada. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, se você concorda com a avaliação do técnico Ramon Dias, que o elenco do Vasco aí pode escapar do rebaixamento, e essa avaliação positiva que ele fez do nosso time, se você concorda aí com o que foi feito pelo nosso treinador. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias, né? O Vasco tem inúmeras dívidas aí com clubes que contratou jogadores lá no início da temporada, até mesmo aí antes do início do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Matheus Cocão, né? O Vasco teria dito ao Náutico que vai quitar a dívida de 300 mil reais referente aí ao volante Matheus Cocão, que veio emprestado do clube pernambucano ao Vasco, né? O Vasco, na negociação, falou que iria pagar 300 mil reais por empréstimo do jogador e até agora o Vasco não exerceu esse pagamento. Vale sempre lembrar que o Vasco está correndo sério risco de cair no transfer ban da FIFA. A FIFA já notificou o Vasco devido aí às dívidas pelo Pumita Rodrigues com o Nacional do Uruguai e também o Manuel Capasso lá com o Atlético Tucumã da Argentina. Sem falar que o Vasco ainda não pagou um tostão sequer ao Corinthians pelo lateral esquerdo Lucas Piton. O Corinthians parece que vem cobrando diariamente aí o dirigente Paulo Brax e não tem nenhuma resposta e pode também acionar o Vasco na FIFA. Também o Léo Pelé, o Vasco não pagou o São Paulo por esse zagueiro e sem falar que temos outras dívidas de jogadores que já nem estão mais no Vasco, como a gente trouxe até informações ontem do John Sanches, né, jogador que passou pelo Vasco lá em 2021. O Vasco ainda não pagou o Independiente Del Valle na negociação daquele jogador que foi pouquíssimo aproveitado pelo Vasco. A única informação positiva que a gente tem de dívida do Vasco é que nessa semana o Vasco quitou a dívida que tinha com o Lille da França e pagou aí pelo goleiro Léo Jardim. Infelizmente, o Vasco ainda deve vários outros clubes e a gente não sabe quando que o Vasco vai conseguir quitar essas dívidas. A expectativa é que o Vasco pague isso aí em setembro, né, quando acontecerá um novo aporte da 777 Partners. Infelizmente, eles não quiseram adiantar esse aporte ao Vasco e o Vasco fez de tudo, tentou aí convencer os norte-americanos
para adiantar essa grana para utilizar nessa janela de transferências agora para o Vasco não cair de divisão. Porém, o clube não teve resposta do grupo norte-americano, que inclusive é dono do Vasco, né, cara? É um absurdo, né? É uma falta de comunicação, uma falta de planejamento. E o que eu sempre venho falando aqui no canal, né? A 777 Partners não tá nem aí pro Vasco. O importante para eles é o único time lá, o Genoa, né? De resto, o Vasco é igual o Red Star para eles, né? Time pequeno que vai cair para a segunda divisão ou até mesmo terceira divisão, dependendo do andar da carruagem. O Red Star da França, clube da 777 Partners, foi parar na terceira divisão. E quando eles compraram o clube, prometeram que o time seria competitivo na primeira divisão, né? Um absurdo, algo muito parecido que foi prometido no Vasco. E o que a gente está vendo hoje é um descaso gigantesco. Os caras não estão nem aí pro Vasco. Você vê um John Textor, cara. O John Textor vai com a torcida do Botafogo lá pra Argentina. O cara tá no meio do povo, tá sempre no Rio de Janeiro. E os caras da 777 Partners mandam um Zé Ninguém vir aqui no Brasil só pra falar que tá mandando. Você não vê nada de interessante acontecendo com a vida desses caras aí do scout da 777 Partners, desses caras aí que não servem pra nada. Vem aqui no Brasil, não faz absolutamente nada e o Vasco continua na mesma porcaria que está hoje. Deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco vai ser capaz de solucionar essas dívidas aí e não correr risco de parar no transfer ban da FIFA e não poder registrar novos jogadores. Bom, tivemos uma atualização importante também quanto ao meio-campista Carabarral, jogador que não faz parte dos planos do técnico Ramon Dias. O Vasco já estaria buscando um novo clube pro atleta, já que o Santos não aceitou a devolução. O Vasco tentou devolver ele ao Santos, clube que detém os direitos do atleta. Porém, o Santos sabe que é um jogador horroroso e não quis de volta, né? O Santos simplesmente falou pro Paulo Brax: fica com esse jogador aí, você não quis ele? Então fica com o jogador aí, cara. Eu, no lugar do Santos, faria o mesmo, né? Já que teve trouxa que quis contratar esse jogador, então se vira com ele, meu amigo. Se vira, fica com esse jogador aí no seu time aí, né? Com certeza é isso que o Santos pensou do Paulo Brax, né? Porque o Paulo Brax é um incompetente de primeira e o Vasco agora não vê outra solução a não ser procurar um novo clube aí para emprestar o Carabarral, mesmo ele tendo contrato com o Vasco e com o Santos, né? O jogador vai estar vinculado a dois clubes e vai jogar por um terceiro clube. Olha só a situação do jogador. Obviamente o jogador, na minha opinião, não tem culpa de nada. Ele é fraco, mas a diretoria do Vasco, que é a grande culpada, contratou esse jogador e o Vasco tem que se virar para achar um novo clube pro atleta, né? E ele também querer ir jogar nesse novo clube, né? Atualmente as informações que a gente tem é que ele teria sido oferecido ao San Lorenzo da Argentina. De acordo com o Palco do Esporte, o clube argentino já está avaliando essa possível contratação. Vamos aguardar ver se o San Lorenzo vai dar uma resposta positiva, se vai querer contratar o jogador. Bom, e hoje também tivemos uma grande notícia trazida pelo jornalista Joel Silva, que o Vasco recebeu o adiantamento de 42 milhões de reais pela assinatura com a Liga Forte Futebol. E de acordo com o próprio jornalista, o Vasco também já tem na conta o dinheiro da venda do atacante Pedro Raul, né? Ou seja, o Vasco tá com uma grana boa aí para tentar contratar jogadores. Até agora nada concreto, né? O Vasco fez propostas oficiais para alguns jogadores e o jogador que hoje estaria mais perto de ser reforço do Vasco seria o atacante Michael Santos, jogador uruguaio que está atualmente lá no Talleres da Argentina. Hoje pela manhã surgiu duas informações conflitantes, né? Primeiramente, um jornalista argentino trouxe informações que o Talleres teria recusado a proposta do Vasco e que estaria calmo no mercado, não tendo pressa para negociar o jogador. O Vasco, pelo contrário, tem muita pressa, precisa urgentemente contratar esse jogador, porque está sendo muito incompetente, não consegue contratar jogadores e todo mundo está falando não na cara do Vasco. Porém, aí veio a ESPN aqui do Brasil e trouxe informações que o presidente do Talleres confirmou que a negociação continua e que o Vasco, sim, tem um interesse em contratar o jogador e já fez a proposta oficial. E segundo o próprio presidente do Talleres, o clube argentino tem uma excelente relação com o Vasco, apesar de não ter conseguido fechar aquela contratação do Diego Valores lá no início do ano. O presidente do Talleres parece que não guardou mágoas do Vasco e diz que tem uma boa relação com a diretoria do Vasco, né? Vamos ver se vai acontecer o negócio. Um atacante de 30 anos com passagens por vários clubes lá no futebol europeu, né? Na Espanha, jogou na Dinamarca e por aí vai. E atualmente está no Talleres. Ele é o artilheiro do campeonato argentino e com certeza seria um reforço interessante, é um jogador interessante, né? Mas vamos ver se vai acontecer o negócio. Mas de acordo com informações, outro clube no Brasil também tem o interesse do jogador, porém a proposta do Vasco foi a melhor financeiramente para o atleta e também para o clube argentino. Vamos aguardar aí, ver se vai ter negócio e o Vasco fechar essa contratação. Também tivemos uma novidade quanto ao atacante Gianluca Lapadula, jogador peruano que está lá no Cagliari da Itália, estaria na mira do Vasco. De acordo com informações de um portal do Cagliari, lá da Itália, o Vasco teria demonstrado interesse nesse jogador, centroavante de 33 anos, da seleção do Peru, que já está há muitos anos jogando lá no futebol italiano, jogou já até no Milan. Jogador muito interessante, esse com certeza seria um reforço de peso, na minha opinião.
Porém, uma negociação complicada, já que ele é peça fundamental no time lá do Cagliari, né? Vamos ver se o Vasco vai tentar contratar o Lapadula, pode ser que ele seja o plano B do Vasco, caso não consiga fechar com o Michael Santos, né? Atualmente não temos outras novidades quanto à busca por um camisa 10, ou até mesmo atacantes aí de lado, ou jogadores que atuam na defesa, não temos nada, somente aí o lateral esquerdo Jefferson, que está vindo por Vasco, já está fechado e deverá ser anunciado aí nas próximas horas aí como reforço do nosso clube. Fora isso, nada de camisa 10, nada de meio campista de criação. O Vasco vai ter que jogar aí com um bando de volante no meio campo até o final do Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.